A paz do Senhor para todos, irmãos. Estamos muito felizes mais uma vez mais do nosso segundo episódio, né, do podcast da IPOV Santana de Parnaíba, né? E o nosso irmão Jonathan conosco. Amém, a paz do Senhor Jesus. Galera, espero que vocês estejam muito bem. E bem assim como falou nosso irmão Vilmar, hoje é o nosso segundo episódio deste podcast. Estamos muito felizes. O primeiro episódio foi muito especial, foi muito poderoso, revelador, foi extraordinário. Conosco estuvo nosso irmão Jonas, no qual tivemos falando sobre persistência no chamado. Eu acho que foi muito bom, né? Um tema muito interessante. Marcou o coração. Marcou mesmo. Se você ainda não assistiu esse primeiro vídeo, você pode ir lá na descrição desse vídeo, aí você vai encontrar o link, vai lá e curte ele, compartilha ele, que vai ser muito bom. E se você ainda não está inscrito no canal, eu convido vocês a se inscrever, porque o que a gente vai trazer para vocês vai ser muito bom, viu? Vai ajudar muito para a sua vida espiritual também, hein? Vamos lá? E não menos importante, hoje temos um convidado especialíssimo, porque está em dupla, nossa irmã Maiara conosco hoje. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Também aos meus amigos, Jonathan, Wilmar. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar desse tema tão importante. E eu e o Thomas estamos aqui, já ele estará aqui presente, mas estamos aqui muito felizes, mas um prazer de verdade estar com vocês. Não, o prazer é nosso, viu? Para quem não sabe, a Maiara, ela é a esposa do nosso primeiro convidado do podcast anterior, irmão Jonas. Assim que é para nós um prazer também ter você aqui, viu? Um prazer muito enorme. Amém. Muito obrigada pelo convite. E o nosso tema de hoje é um tema muito interessante, muito, gostei mesmo. Na hora que ela falou, Vilma, vamos falar isso aqui? Eu falei, pronto, eu quero esse. Muito bom. E tem a ver muito, né? Vamos deixar a nossa irmã Maiara ela se apresentar um pouquinho e depois nós vamos falar o nome do tema. Amém. Então, eu tenho 29 anos. Eu sou formada em psicologia, essa é a minha segunda graduação, na verdade. Eu me formei primeiro em administração e foco de recursos humanos, que é a área humanas, né? É o que mais me chama a atenção. Mas, atualmente, sou psicóloga na área clínica, então apoio aí, né, as pessoas referente à saúde mental, mas em vários aspectos. E esse é o meu foco hoje, né? Falar sobre saúde mental, mas na área clínica, onde eu tenho a formação. Ah, muito bom. Então, ela é indicada para nos falar sobre saúde mental. Esse é o nosso tema de hoje, saúde mental. E é interessante porque esse tema é pouco conversado dentro das igrejas, sabe? Sim. E eu acho muito importante porque a gente pensa que os cristãos, eles não precisam de saúde mental. E eu acho que nós passamos por muitas coisas que às vezes não sabemos nem lidar, né? Não sabemos lidar aquelas coisas. E isso causa em nós um impacto profundo na nossa saúde mental. Além que a gente acredita em Deus, a gente confia em Deus, mas eu acho que vai ser um tema muito revelador, né? E um tema muito interessante. Por quê? Porque às vezes a gente acha que o espiritual não tem a ver nada com a mente, mas tem tudo a ver, tudo vem da mente. Então, se você não tem uma saúde mental boa, logicamente, espiritualmente também não vai estar muito bem. Exatamente. Tem muito a ver. Muito importante, né, vocês trazerem esse tema, quando o Wilmar falou comigo, então eu dei outro tema, mas, assim, esse é o principal, né, por conta da formação, mas como é importante a gente trazer isso, principalmente no âmbito, assim, religioso, na igreja, né, porque a gente pode falar de todas as áreas da nossa vida, e ela está relacionada à saúde mental também, né, e a gente vai falar um pouco sobre isso, por isso que eu já dou os parabéns para vocês por trazer esse tema, talvez polêmico, né, para algumas pessoas, mas tão importante, e desenvolver esse tema da forma que talvez a gente vai fazer hoje aqui, eu acho que vai ser muito importante porque a gente vai modificar, talvez, o conceito que hoje as pessoas têm do que é saúde mental, e não é nada disso, talvez, que as pessoas pensam, né? Não é loucura, não. Não. Além de essa parte de psicologia, irmã, o que você tem desenvolvido na igreja? Amém. Atualmente, né, eu faço parte da IPUB Moca, a gente apoia também a IPUB Brasilândia, assim como meu esposo, né, ele falou.
Mas também eu faço parte da diretoria dos vencedores pentecostais, como a segunda tesoureira, a nível distrital. Eu também sou colaboradora do projeto Bálsamo de Gileade, que é um grupo de psicólogas da nossa igreja, da IPUB. Onde eu sabia isso? Sim, É eu incrível curto esse projeto. A gente pode falar num outro momento, talvez, também. Mas é um grupo da nossa igreja, que só tem psicólogas. Ela é liderada pela pastora Ivana Norris, lá do Rio de Janeiro. E também tem aí nossa supervisora responsável, a pastora Sandra Lopes. Então, nós somos um grupo em que a gente se reúne e faz esse apoio referente à saúde mental, emocional de mulheres da nossa igreja. Além disso, né, apoio assim, de todas as formas a IPUB local, que é a MOCA. E sou líder das crianças. Eu amo dar aula para as crianças. Isso é algo que o Senhor colocou no meu coração. E também a gente ajuda de forma geral, né? A administrar, a organizar a igreja, parte de secretaria, tesouraria. E em qualquer lugar que precisar, nós estamos disponíveis também. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta, mulher. Esse grupo que você falou sobre todas as mulheres que são psicólogas, né? Psicólogas. Ele é aberto também para as mais pessoas ou só é para a igreja mesmo? Isso, a gente consegue atingir outras pessoas, mas o foco do grupo, do Bálsamo, é realmente as mulheres da nossa igreja, né? A gente pode atingir um grupo até de homens, de adolescentes, mas o objetivo do projeto é para as mulheres, né, a princípio. Você tem um Instagram desse grupo? Tem, Pode falar para nós. é @Bálsamo de Gileade. E eu acho que no Instagram tá assim. Depois eu passo para vocês certinho também. Nós temos tudo lá, tanto no Instagram como no Facebook. Se você colocar Bálsamo de Gileade, você vai achar o nosso projeto, né? E é incrível, nós temos várias psicólogas. E aqui do estado de São Paulo só tem eu, né? Opa! Mas nós temos de outros estados que está a nível assim, nacional o projeto. A gente precisa divulgar mais, então essa oportunidade que vocês estão me dando aqui vai ser muito bom de chegar para mais pessoas, né? No Instagram, no Facebook, nós temos postagens de temas falando sobre diversas formas de como cuidar da saúde mental, de assuntos que são mais procurados, mas também nós fazemos uma assessoria emocional, que são acolhimentos gratuitos, né? Até ali. Então, a gente pode até trazer depois, mais para frente, como você pode ter acesso, você mulher da IPUB, né? Não precisa ser de São Paulo, mas a nível realmente nacional. Isso é muito bom. E também consumir o conteúdo que está lá na nossa página. O link do Instagram vai estar fixado também aqui na descrição do vídeo. Para aqueles que tenham interesse, pode ir lá e siga esse Instagram, vai ser muito bom e eu sei que vai ajudar muita gente. Amém. Mas para entrar já no tema de saúde mental, você poderia nos ajudar mais ou menos para entender o que de fato é uma boa saúde mental? O que é saúde mental? O que podemos dizer? Mas eu tô bem de saúde mental, tô legal. Quando a gente fala saúde mental, a primeira coisa que se passa na cabeça das pessoas é a falta de uma doença, né? De um problema. Não, eu não tô doente, eu não tenho nenhum problema mental. Mas quando a gente fala sobre saúde mental, e também segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental ela está ligada no total, no completo bem-estar. Então, seja físico, o mental e também o social, que são 3 áreas da nossa vida tão importantes. Então, o físico, realmente, ele está falando do meu corpo, ele está falando do que eu penso, de como eu lido com as coisas, né? Da minha saúde. Se está funcionando tudo corretamente, se eu estou com alguma doença. Também do mental, de como eu estou lidando com as minhas emoções, com os conflitos do dia a dia, de como eu lido com as pessoas. E o terceiro, que também é algo muito importante, que é o social, porque nós estamos em sociedade. Então, não tem como fugir de encarar, de lidar com pessoas, né? A gente fala de lidar com pessoas em todas as formas. A gente lida com pessoas primeiro dentro da nossa casa. Porque nós temos uma família e são pessoas diferentes, que a psicologia fala que nós somos singulares, né? Nós somos subjetivos. Cada um, por mais que tenha um foco, um objetivo, né? A gente tem ali algo que nós acreditamos, mas cada um tem uma perspectiva diferente da vida. Sim. Né? Então, isso já dá um olhar para a gente de que
a gente vai ter, talvez, um conflito socialmente. Então, dentro da nossa casa, com pessoas, fora, no serviço, porque pessoas que a gente, às vezes, nem conhece, que a gente não sabe qual é a cultura, então já tem esse impacto. E também trazendo para nós dentro da igreja, porque nós lidamos com pessoas dentro da igreja, nós trabalhamos com as pessoas dentro da igreja. Então, um nível, assim, de olhar para a saúde mental é você estar bem nesses 3 aspectos. Então, físico, o mental e o social, que é muito difícil. Ou seja, eles 3 se complementam. Exatamente. E não só a anulação de falar, não, eu não tenho nenhum problema mental, eu nunca fui... Eu não tô louca. Não tô louca, eu não tenho diagnóstico de nada. Primeiro que a gente diz, eu não tô louca. Exatamente. Isso é um estigma, né, na verdade. O estigma é algo que as pessoas colocam que não é, que não faz parte. Então, se eu falar de psicologia, se eu for na psicóloga, no psiquiatra, eu tô louco. Tô louco. Mas o que é loucura, né? Porque se a gente perguntar o que é loucura, qual é o estágio da loucura, a gente precisa falar o que é normal. E Interessante. qual é o padrão da normalidade? Porque para mim o padrão da normalidade é um. Talvez para vocês vai ser outro. Porque vocês vieram de outro país. Sim. Para mim um padrão é um. Para vocês é outro. A cultura é diferente. Então, falar sobre saúde mental, falar sobre isso é a gente tirar, né, esse preconceito, talvez, que a gente tem sobre a saúde, de falar só sobre doença. E não é isso. É como eu estou me posicionando em tudo na minha vida. Desde que eu acordo, enquanto eu estou lidando com pessoas, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou na igreja, até eu dormir. E se eu me sinto nesse total, né, bem-estar, que a OMS, ela coloca como isso, não só a doença. Então, a gente precisa falar de uma forma geral, de como eu me sinto, né, dos meus sentimentos, como eu lido. Tem a ver muito com as emoções, né? Principalmente, né? Principalmente como eu recebo as informações externas e como eu lido internamente. Internamente. Que é o ponto mais difícil. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Tem conflitos, assim, que é tão fácil no outro, mas para você não vai ser. E é um ponto interessante, porque dentro da igreja nós lidamos com muitas pessoas. E querendo ou não, às vezes a gente consegue lidar mais um pouco com aqueles que são família direta. Mas quando nós nos envolvemos dentro da igreja com pessoas que não são de sangue, a gente já é outra coisa, outro panorama. Então, a gente precisa também saber como lidar com isso. Por quê? Porque agora somos uma família em Cristo. Então, também devemos ter um equilíbrio nesse comportamento, porque cada um tem um jeito de dizer, uma maneira de pensar, né? Então, não pode ser menos do que um familiar. Exatamente. Porque é mais confortável, né? Quando a gente tem, assim, uma igreja onde tem muita gente da nossa família. Então, se você falar algo para alguém da sua família, mesmo que aquilo for rude, for grosseiro, você sabe que vai estar tudo bem. A pessoa pode até discordar de você, mas você vai saber. Mas se você faz isso com alguém que não é da sua família, né? E o quanto isso impacta, principalmente em quem está liderando, em quem está lidando com o departamento. Porque eu não posso falar, por exemplo, com as crianças da forma que eu falaria com as crianças da minha família. Né? Porque eu preciso tomar cuidado da forma que eu estou falando com o outro, no que vai gerar aquilo, né? Então, a gente não tem como fugir de pensar se a saúde, tanto nossa, para liderar, ou até para lidar mesmo, normalmente, sem liderança, mas com outras pessoas, ela está nesse equilíbrio. Porque se eu não estou equilibrada mentalmente, eu vou descontar nas pessoas. Né? E isso pode gerar também outros problemas mentais e isso pode gerar de uma forma generalizada dentro da igreja, né? E não é essa a intenção, é manter o equilíbrio. E aí surge outra pergunta, né? Como a gente consegue ter uma boa saúde mental? Porque, olha, todos os dias a gente enfrenta situações desse jeito, né? Complicadas.
e mais quando a gente lidera, não somente dentro da igreja. Vamos falar na vida normal, lá fora. Se eu tenho um trabalho, eu tenho um cargo dentro do meu trabalho, então vai ter certas situações que vão me levar a falar coisas que talvez vai magoar outra pessoa e vai afetar a saúde mental da outra pessoa, né? Então é importante a gente também entender como a gente deveria ter uma boa saúde mental para não afetar a outra pessoa. Amém. Uma pergunta importantíssima, né? E às vezes pode ter vários caminhos, né? A psicologia sempre tem uma pergunta, fala, depende, né? Porque Depende de quê? Depende de quem. parece, assim, algo que não é exatas, né? A gente tá falando de humanas. Exatamente. E aí eu volto na subjetividade das pessoas, porque você precisa saber com quem você está falando, né? Quem é o público que vai nos assistir? É mesmo. Quem é o seu público, seja na igreja, seja no serviço, seja na faculdade. Mas você precisa saber quem é aquela pessoa. Então, as melhores estratégias, a primeira de todas, é a gente tirar o preconceito. De pensar como eu posso melhorar minha saúde mental. Né? Então, a primeira estratégia é essa. Eu preciso pensar sobre ter saúde mental. E como que eu posso fazer isso? Tem várias formas que talvez seja algo que já está ali dentro da rotina das pessoas. Então, uma boa alimentação, exercício físico. Mas a principal é existir alguém para você ter esse ponto de apoio. Um ponto para conversa, seja na igreja, a comunicação. A única forma da gente desenvolver e tirar tudo aquilo que nós temos, até mesmo as questões que devem ser resolvidas, é através da fala, né? Seja ela de todas as formas, né? A comunicação verbal ou não verbal. Mas nós precisamos aprender a falar. Então eu tenho jeito, então. Nós Eu faço isso. Nós precisamos. Mas, uma fala de qualidade. Análise. Vou autoanálise aqui, na conversa. Nota louca, eu tô bem. Eu consigo falar, mas, uma fala de qualidade, né? E principalmente procurar ajuda, seja um psicólogo, né? Seja, dependendo da situação, um psiquiatra, né? Ou seja, também um apoio espiritual, né? Trazendo para a igreja. Então, quando nós temos uma questão, principalmente saúde mental, de montar estratégia, eu não consigo resolver todos os problemas sozinho. Dentro, aqui. Autossuficiência. Não consigo. Isso é muito difícil. Essa palavra, ela vai te prejudicar. Vai. Porque se você olhar para o seu problema, você vai ver de um ângulo. E você não consegue enxergar esse problema de outro ângulo. Quando você traz essa questão, e é através da comunicação, da fala, você traz essa questão para uma outra pessoa que talvez esteja vendo totalmente diferente. Talvez aquele problema não seja do tamanho que você pensa. E o outro que está enxergando de fora, talvez tenha uma solução. Ou não, ou tenha assim, eu tenho talvez um caminho, né? E a psicologia, ela apoia nisso. A gente fala que não vai resolver o problema das pessoas. Não vou te dar resposta para os seus problemas, mas eu vou te ajudar a estar no caminho para você responder às suas próprias questões. E às vezes o acolhimento dentro da igreja apoia isso. Porque a gente não vai comandar a vida do outro, a gente não vai dar uma resposta. Mas a gente só vai olhar de fora, né? Mas esse tema é muito interessante. Eu tô me sentindo numa consulta psicológica. Eu falei, eu vou aproveitar ao máximo essa entrevista. Mas é interessante, né? Porque muitas das vezes a gente pensa isso mesmo. Não, mas para eu ter uma boa saúde mental, eu posso tudo. Se eu posso tudo, eu tô bem. E acontece que não. A gente, na verdade, está se estragando a gente mesmo. Porque ninguém pode tudo, né? E dentro da vida cristã é muito interessante, porque nós, às vezes, até deixamos a Deus do lado, achando que podemos tudo. Aí, quando estamos acabados, arrasados, aí nos encontramos assim como que, meu Deus, me perdoa. Eu não sou... realidade. É a realidade, eu não posso tudo. Eu preciso de Deus para tudo. Exato. Porque a gente não consegue, né? Primeiro que a gente está em sociedade. E, acima de tudo, nós acreditamos, né, no nosso Deus, o único Deus, que nós necessitamos dele,
né? Nós não conseguimos nada sem Deus. E trazendo assim por uma questão da psicologia, a psicologia ela fala sobre a psique de uma forma de corpo, alma e espírito. E a psicologia mesmo trata, assim, tem as teorias, mas ela fala que a religião é muito importante para o indivíduo. Então, a gente não consegue fugir, porque a gente tem uma necessidade de saber da nossa origem, de onde eu vim, como eu fui criada, né? E assim, ter essa base dentro da igreja, desse apoio, principalmente na saúde mental, da religião, é muito importante. É muito importante. É muito importante. Então, a gente não consegue falar que, mas eu não preciso da igreja. Eu não preciso de um apoio, sabe? Preciso de um apoio. Espiritual. Eu não preciso de um apoio espiritual. Eu sou sozinha, eu não preciso do meu marido, eu não preciso da minha mãe, não preciso de ninguém. Eu consigo sozinho. Mas você vai encarar uma hora, uma situação que você não vai conseguir pensar só você. Então, é bem interessante. Esse tema, gente, está sendo muito bom. Mas, assim, dentro desse tema, nós queremos saber qual que tem sido aqueles desafios nesse saúde mental. Qual tem sido aqueles desafios que você já experimentou dentro dessa carreira? Os maiores desafios, e aí eu vou falar uma palavra mais uma vez, assim, vou ser bem repetida, que é o preconceito, né? Porque as pessoas, de novo, elas acham que se procurar ajuda, né? A ajuda, assim, profissional, porque nós somos profissionais da área da saúde. Nós estudamos 5 anos, nós nos especializamos na área clínica, na área hospitalar, de uma forma para ajudar pessoas, não só para ouvir pessoas. Às vezes as pessoas falam, eu não vou pagar para alguém me ouvir. Sim. Não é? Mas eu vou na cabeleireira, eu vou na manicure. Mas eu não vou pagar para ela ficar me ouvindo e falar o que eu tenho que fazer. Novamente, a gente não fica falando para as pessoas, faz isso, faz aquilo. Não. A gente está ali com estratégias, né? Com a parte de teorias, mas que é científica. São teorias científicas, aquilo que nós temos base para lidar com as pessoas. Então, o maior desafio é que as pessoas quebrem esse preconceito e busquem ajuda, né? Principalmente numa situação de estar realmente com uma questão patológica, né? Quando eu falo patológica, é uma doença. Porque nós temos pessoas, até dentro da igreja, que têm depressão, que têm ansiedade e que têm outros transtornos, né? Que são associados à saúde mental. Então, assim, esse é o maior desafio, é falar para as pessoas que a saúde mental não é só isso. E que tá tudo bem você procurar ajuda. E até chegar a essa fala, até que as pessoas entendam, principalmente na igreja, porque elas misturam a pessoa tá com uma depressão, mas isso é espiritual, né? E eu não quero hoje, aqui no podcast, desconsiderar a área espiritual. Como eu disse, é muito importante. Existem situações que são espirituais. Sim. Com certeza são espirituais, que nós podemos apoiar espiritualmente, mas existem doenças. E isso é comprovado através de exames, que existe um mau funcionamento dentro do seu cérebro. E isso é genético. É uma área em que a gente não tem como modificar de outras formas. Assim como, se eu estou com dor de dente, eu vou no dentista, né? A gente pode orar e pedir uma cura. Nós acreditamos nisso, isso acontece. Eu estou com um problema no coração, estou com um problema no... Posso pedir uma cura, o Senhor pode fazer, eu acredito nisso. Mas existem situações que a área científica, a medicina, ela pode te ajudar. E a área psicológica é a mesma coisa. Então, quebrar esse preconceito é muito importante. E é o maior desafio que nós temos na área da psicologia, em todas as áreas. Que eu acho que se Deus permitiu que o homem tivesse sabedoria, Exatamente. sabe, para desenvolver a ciência, é por alguma coisa, né? É o objetivo. É por um objetivo. Então, eu acho que é necessário também. Porque você estava falando sobre ansiedade e depressão, e eu posso falar para você que eu estava sofrendo de ansiedade, né? Tive uma época onde eu estava desempregado e para mim foi bem difícil. E nessa época eu não achava nada, não conseguia nada. E a gente tem esse conceito, né, de que, bom, eu vou esperar em Deus. Se Deus abrir porta, eu pego ele, senão eu vou continuar esperando, sabe?
Mas muitas das vezes a espera desespera. E é nesse desespero que a gente começa a entrar naquela ansiedade, porque, meu Deus do céu, não está acontecendo nada, meu pai, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas não está acontecendo nada. E eu tinha muitas noites que eu acordava desesperado, que eu não conseguia respirar mesmo, eu tinha que sair do quarto, abrir a janela e pegar ar na minha cara, porque era desesperador para mim, aquela situação. Então eu estava sofrendo uma crise de ansiedade. O problema era que eu não falava sobre aquela coisa, sabe? Minha esposa ficou sabendo foi depois daquilo, porque eu não falava para ela nada. Eu acordava desesperado e ficava na sala da minha casa, era sozinho. E aí eu estava orando, Senhor, me ajuda, porque essa situação a mim, eu sinto que está me matando. Isso, na verdade, eu não quero cair no ponto da depressão, porque na depressão a gente se destrui, né? Por isso eu falo que esse é um tema que é muito pouco falado dentro das igrejas, porque eu acho que o maior desafio do cristão é esperar em Deus. A gente E tem é essa nessa natureza. espera é que desespera. É, E aí quando a gente, olha, nós como humanos, nós gostamos de ter o controle de todas as coisas, sabe? E quando as coisas fugem de nossas mãos, a gente fica desesperado. exatamente. E aí a nossa saúde mental, que é um tema muito bom que estou postando, aí onde se vê, né, o que está acontecendo com nós. Exatamente. Sabe? Gente, muito bom, muito bom. Então, quer dizer que na saúde mental é muito importante a boa comunicação, se expressar, falar, ter alguém para conversar. Não é ficar caladinho, vou guardar para mim, para mim, para mim. Jamais. Quando a gente começa a fechar isso aí, acho que a gente começa a ficar doente. Jamais, né? Essa questão. Muito bom o exemplo do Jonathan, né? De trazer isso, porque existe a ansiedade natural, todo mundo é ansioso, né? Mas existe essa ansiedade que a gente está trazendo, a patológica, que é a doença, que é o acúmulo. Então, quando a gente fala assim, eu cheguei num nível de ansiedade, de crise de ansiedade, você não começou de um dia para o outro. Não. Ninguém começa. Então, assim, é o acúmulo de vários problemas. É o acúmulo de vários dias que chega numa situação dessa. Então, se a gente aprende a compartilhar com as pessoas certas, a gente precisa se lembrar disso. A gente precisa ter as pessoas certas para compartilhar. Alguém que vai te olhar de fora, mas ele não vai te julgar, né? E a igreja precisa estar ali para isso. É que tem a importância da igreja. Exatamente. Assim como o profissional da saúde está ali preparado para isso, o psicólogo está te olhando de fora, ele não vai te julgar. Ele não tem porquê, porque ele nem te conhece. A mesma coisa, a igreja precisa estar preparada para receber as pessoas. E não importa o assunto. Não importa. Não importa o assunto. Não importa o estado, né? Mas qual que seria o papel da fé na recuperação dessa saúde mental? Levando tudo no espiritual agora. Isso, o âmbito espiritual é muito importante, muito importante. E existem vários estudos também, depois a gente pode, né, compartilhar mais assuntos, mas de que comprovam que a fé, ela ajuda num processo de cura, até mesmo de uma cura, assim, mais desenvolvida, né? Por exemplo, o câncer, entre outras. Então, quando nós temos a fé, quando nós temos algo em que acredita, desenvolve-se hormônios no nosso cérebro, enfim, a gente tem um foco, né? A gente não vai, sei lá, esquecer do que é o mundo. A gente precisa saber que a vida é importante. Quando nós cremos em algo e nós sabemos que a vida é importante, nós damos valor, mesmo em meio aos problemas. Nós podemos, talvez, enxergar um problema e podemos nos abalar mediante a problema, assim como aconteceu com vários personagens bíblicos. Mas existe um Deus em que pode curar e que pode nos ajudar. E existe uma rede de apoio que está com a gente. Então, se eu estou sozinha, né, e o papel da igreja, né, dessa comunidade que nós estamos juntos, é para isso. Então, se existe esse apoio, tanto espiritual, da palavra, né, que é tão importante para a nossa vida, daquilo que nós conhecemos do que é Deus para nós. Então, se eu acredito naquilo, eu tenho uma perspectiva de vida. Agora, se eu não acredito em nada, sabe? Se digo, tá vazio, sabe? Aquilo que eu sou.
Não tenho nenhuma expectativa. Qual é? Não tenho saída. Não tenho esperança. Eu preciso ter algo que eu me segure, né? Tanto a fé numa forma de conhecer a Deus, né? Conhecer cada dia mais a Deus, mas também o que vem junto, né? Que é esse apoio da igreja, essa comunidade. Por isso que é tão importante estar na igreja, estar desenvolvendo trabalhos, a gente estar próximo um do outro. Às vezes é muito importante estar no culto, é onde, né, nós louvamos a Deus, nós escutamos a palavra, que ela vem diretamente do céu, mas os trabalhos em cima disso, após é que nos apoiam. Quando você está numa reunião com as mulheres e você olha no olho de cada uma, quando você conhece elas além da igreja, quando você sabe Sim. o que cada uma está passando na sua casa, com seu marido, com seu filho, sei lá, ou quando o jovem está passando por uma dificuldade, seja com amigos, seja em escola, seja na faculdade, você sabe do que aquela pessoa está passando. Você está aberto para ajudar, né? E essa ajuda sem o julgamento. Então, a fé nos ajuda nisso. Porque você vai falar com essa pessoa, você não vai falar do assunto da faculdade, você não vai falar de um assunto das irmãs. Você vai utilizar da sua fé para ajudar a curar aquelas pessoas. Exatamente. Inspirar. E é muito interessante, né, esse tema, porque no episódio anterior, quando nós falamos sobre persistir no chamado, uma coisa que eu gostei foi que o irmão falou assim, você precisa conhecer, né? Então, às vezes, as pessoas não conhecem a Deus. E por que que não tem aquela saúde mental mesmo? Porque não conhecem. Então, mesmo porque não conhecem, elas não têm uma esperança, né? Então, eles precisam conhecer, ter esse encontro com Deus mesmo para ter uma esperança. Exatamente. Para sair daquela situação. E tudo tem a ver com a vida espiritual, porque você disse que para nós ter uma boa saúde mental, precisamos conversar, precisamos desabafar. Mas nós também temos a Deus, né? Para conversar. E a nossa oração não é uma coisa de que, eu vou orar, Não. A nossa oração é isso. Nós nos desabafar tudo com Deus, conversar, tirar tudo aquilo que está no fundo do coração. Esse tema foi muito bom, gente. Ainda faltam muitas coisas, né? Pra gente conversar. Tem outros temas que a gente também vai trazer da saúde mental. Mas, em resumo, para uma boa saúde mental, nós precisamos uma boa comunicação. Precisamos conversar. Exatamente, né? Trazer, né, as nossas questões de forma clara para um outro, né? Claro, para um outro que tem uma escuta de qualidade, né? Sem julgar. É interessante. É muito bom. Não pode ter julgamento. Exatamente. É importante também a parte da parte espiritual, né? Que é muito essencial. Eu acho que em todas as nossas vidas ele é em torno do espiritual, sabe? Cada um de nós temos uma origem, sabe? Mas a origem, a essência de cada um de nós está em Jesus. Exatamente. Mesmo, né? Então é importante a gente também ter presente isso também em nossas vidas. Muito importante. Muito importante. Então, gente, muito obrigada, Mayara, por trazer-nos esse conhecimento fresco e maravilhoso para nos ajudar, para nos entender a não ter preconceito sobre isso. Se você precisar de uma psicóloga, você não está louco. Não, você está expressando que você precisa de uma ajuda, né? Então, para isso, nós temos a nossa querida irmã Mayara. Amém. Pode deixar suas redes sociais, irmã. Para quem precisar, ela é psicóloga, vocês já escutaram. Então, ela poderia ser uma boa ajuda para você. Amém. Na verdade, eu que agradeço vocês. Novamente, parabéns por trazer esse tema. A gente poderia falar horas aqui, né? Tem tantas outras coisas. Eu me coloco à disposição sempre para trazer essa informação, principalmente para dar apoio, né? Tanto a nível aqui da ICUB, mas também externamente, de uma forma particular. A minha rede social é PC Mayara Alencar, né? E se você procurar também no Facebook, é PC Mayara Alencar. E eu estarei à disposição para atender aqueles que precisam, que buscam ajuda. E a pessoa que busca ajuda, sempre eu falo assim em sessões, é uma pessoa que senta com coragem para enfrentar os seus próprios desafios. Porque não é para qualquer um falar sobre os seus problemas, sobre os seus traumas, sobre aquilo que você quer resolver.
resolver algo da sua vida é ter coragem. Então, procurar ajuda também é ter coragem. Então, muito obrigada por esse momento incrível aqui com vocês. Que Deus abençoe, que chegue a muitas pessoas, né, esse conteúdo que possa ajudar muitas vidas também. Amém. Não, é para nós uma honra, na verdade, que você tenha aceitado o convite. Espero que, como falei com o Jonas, seja a primeira e a última. Vão vir mais conteúdos e eu tenho certeza que vocês serão nossos convidados novamente. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer. E esperamos você em um outro episódio. Até um próximo podcast. Que Deus abençoe. Muito obrigada e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.